Meu nome é Iago, sou Scrum Master de um grupo de desenvolvimento aí para integrador e eu vou falar um pouco da nossa primeira sprint. Os nossos membros de início eram Arthur Toyokawa, Fujizaki, Diogo, Pablo, Márcio e eu, Iago. Teríamos como desenvolvedor 4 dessas pessoas, né? Seriam o Arthur e o Fujizaki no front-end, a gente planejava isso. E o Diogo e o Pablo no back-end, aprendendo um pouco de Spring e Java ali. O Fujizaki e o Arthur já tinham conhecimento a mais na questão de React, JavaScript, então a gente escolheu alocar ele só no front-end por enquanto, seria separado assim. Front-end, Arthur e Fujizaki, back-end, Diogo e Pablo, que eles iam aprendendo durante as aulas ali. Só que infelizmente, né, logo no começo do projeto, do início da sprint, a gente teve uma desfalcada, que o Fujizaki acabou trancando o curso, né? Então ficamos só com o Arthur Toyokawa na parte do front. Então ele teve ali que se adequar para conseguir pegar tanto a tarefa do Fujizaki quanto a dele numa única pessoa, porque Diogo e Pablo não tinham esse conhecimento ainda de front de React, para que eles conseguissem seguir sem travar muito, ficar muito travado nas tasks, né? Então a gente manteve só o Arthur no front e o Diogo e o Pablo no back. Na questão do desenvolvimento das tarefas do back, elas seguiram bem. O Diogo conseguiu desenvolver bem suas respectivas tarefas, de uma forma exemplar, né? Só que teve momentos em que ele teve que dar uma segurada no seu desenvolvimento ali, na hora de fazer testes, alguma coisa assim, porque ele dependia de tarefas que estavam com o Pablo. Que aí, nessa questão, deu uma travada, deu uma desengrenada, né? Porque o Pablo, como ele está tendo uma entrada agora nesse mundo, ele tem certas dificuldades, né? Eu, como Scrum, vou ajudando no que eu posso ali, só que eu não posso meter a mão no código dele para que senão a curva de aprendizado dele não vai crescer, vai ser estagnado. Isso a gente não quer, a gente quer que ele aprenda conforme vai desenvolvendo o sistema. Então, dá umas dicas aqui, ele ia seguindo. Se ele tivesse dúvida, ele me chamava, mas ele tentava bastante antes de me chamar. E isso acabou travando um pouco do lado do Diogo, porque ele precisava de coisas que estavam na mão do Pablo. Como eram tarefas que se juntavam, né? Um dependia do outro. Então caminhou, o jogo conseguiu desenvolver bem sua parte, está conseguindo pegar de uma maneira exemplar aí suas tarefas. Ele ficou elencado de 2 de início e o Pablo apenas de uma, né? O Arthur, né, por sua vez, segurou bem as tarefas do front, mas não conseguiu concluir todas. Então tinham dois formulários planejados para ser montados ali. Tinha alguns de backlog, mas a gente manteve 2 como principais, que seria o formulário de autocadastro do usuário, que é dono da empresa, né, o autocadastro da empresa em si, e a tela de perfil da empresa, que poderia ser editada essas informações subsequentes. Então, ele finalizou apenas parte do autocadastro da empresa, só que a gente tem que levar em conta o seguinte: teve integrações com a API, por exemplo, a ViaCep, e o formulário ele é um tanto que grande, né? Ele é um autocadastro que tem ali informações da empresa e do usuário administrador, que vão ser salvas juntos, né? Para que ele consiga gerenciar isso. Então, levou tempo para ele fazer isso e ainda mais porque ele teve que modelar sozinho. Lembrando que o Fujizaki saiu, então ele ficou sozinho, teve que modelar sozinho a parte do front. Ele teve que escolher componentes, teve que escolher estilização. Isso demanda um tempo da pessoa, né? Mas ele conseguiu ali, dentro dessas possibilidades, dentro do horário que a gente tinha em aula, conseguir fazer o máximo que ele pôde. Eu vou mostrar um pouco aqui então do que a gente conseguiu. Na primeira sprint, a gente tinha, como disse, planejado a criação do formulário de autocadastro da empresa e a criação do formulário do perfil da empresa, né? Que poderia ser editado. A gente pode ver que a criação da tela de perfil ficou pendente, nem entrou aqui para desenvolvimento.
Essas aqui são as concluídas, né? O Joe concluiu 2, como a gente pode ver. Ele concluiu a modelagem da empresa, concluiu a codificação de senha, que são coisas, se a gente for ver, não são coisas difíceis, são coisas simples, são só endpoints. A codificação de senha aí demanda um pouquinho mais de detalhes ali, mas nada exige tanto quanto que o Arthur está fazendo exige. Então, em teoria, o Arthur está com as tarefas mais pesadas, né? Então, ficou pendente metade da criação da tela de autocadastro da empresa e o perfil da empresa, que vão passar subconsequentemente para a próxima sprint, para a sprint 2. Conversando com o Pio, então, com o Márcio, foi planejado trazer essas tarefas que ficaram pendentes na sprint 1 para a sprint 2, porque se a gente for ver bem, elas fazem parte da Epic autocadastro, né? E uma Epic tem o costume de passar de uma sprint para outra. Então a gente vai concluir elas na sprint 2 e iniciar daí o cadastro do usuário, que já tem modelado no back, então vai ser mais a questão do front, certo? Que a gente vai fazer uma tela, uma lista de usuários, possibilitando o cadastro e a deleção de um usuário. É algo que ele acha essencial de início, né? E a gente tem ali também em backlog, da sprint 1 ainda, a tela de login. A gente está fazendo a codificação de senha já, mas não está trazendo o token, então talvez a gente coloque isso para vir na sprint 2. Talvez, está em backlog, como a gente pode ver aqui. Então, pode entrar, não quer dizer que vai entrar. Também temos aqui os pull requests, né? Só mostrar para que vocês consigam visualizar que foi feito o pull request do Pablo dia 18 agora, um pouco atrasado, aliás, muito atrasado, mas ele realizou o pull request dele, né? O Diogo fez o pull request as 2 semanas atrás, então tá só aguardando do Pablo para conseguir prosseguir com o seu teste na codificação da senha, mas está tudo certo também. O Paulo fez 2 pull requests, como eu disse, ele teve que modelar algumas questões no front, então ele adicionou as rotas ali. Esse outro pull request aqui foi do formulário que já está metade concluído. Dessa sprint 1, ficou esses detalhes pendentes, a gente viu que a gente teve algumas dificuldades, porque a gente perdeu um desenvolvedor, né? Já era um número baixo de desenvolvedor, eram 4, né? Já era para ser 5. Eram 4, a gente perdeu, ficou só com 3. Só que a gente conseguiu caminhar ali, a gente viu onde travou mais, que foi na questão do Pablo, que ele deu uma travada nervosa. Na questão do Arthur, que ele não conseguiu abraçar tudo que tinha do front para ele. Então a gente vai conseguir modelar isso nessa próxima sprint. A gente vai alocar um dos desenvolvedores do back para o front, para eles conseguirem seguir, né? Que a maior parte agora vai estar no front. E a gente planeja conseguir seguir bem e conseguir adequar melhor todas as tarefas dentro dessa próxima sprint, essa sprint 2. Então, lembrando que vai entrar 2 tarefas pendentes da sprint 1, vai para 2, e ainda fica aqui a tarefa, o gerenciamento de usuários, né, que seria a tela de cadastro do usuário. Como eu disse, a gente vai poder criar e editar os usuários. De momento é isso, não tem muito mais o que agregar. Vimos onde ficou os pontos que tiveram travamentos, mas vamos nos readequar para conseguir seguir melhor